Quero estar te convidando para abrir lá em Gênesis, no capítulo 17. Eu vou ler apenas o verso primeiro, depois eu vou ler alguns outros versículos aqui. Gênesis 17, no capítulo, o verso primeiro fala assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Você percebe que a palavra de Deus, ela traz aqui uma causa e um efeito, uma promessa e uma condição. Ele fala: anda na minha presença e ser perfeito. E é até interessante que tem uma frase do A.W. Tozer, que ele fala que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. E ao longo da nossa vida, principalmente você que já é cristão há mais tempo, com certeza você deve ter percebido que muitas das vezes você encontra as pessoas elas saindo do eixo quando se trata do evangelho e caindo na religiosidade, o que não é muito difícil de se ver por aí, porque fazem o caminho inverso. A pessoa ela chega num ponto onde ela acaba acreditando que a sua performance é o bastante para que ela consiga ser santo, digamos assim. E inclusive eram pessoas que Jesus ele combatia o tempo todo. Porque você percebe que quando Jesus ele encontrava um ladrão, ele abraçava. Quando ele encontrava uma prostituta, ele abraçava. Quando ele encontrava uma pessoa à margem da sociedade, ele abraçava. Mas quando ele encontrava um religioso, ele partia para a briga. Porque ele falava assim: vocês não entram e impedem aqueles que querem entrar no reino de Deus. Porque uma coisa que era para ser simples, vocês fazem com que ela se torne extremamente difícil. A ponto de que vocês, nem mesmo vocês o fazem e exigem dos outros que façam. Então isso se chama religiosidade. A religiosidade, ela é uma santidade que parte do homem para Deus. Agora o evangelho é uma salvação que parte de Deus para o homem. É totalmente o oposto. Não é à toa que o pastor William, ele sempre fala que a religião é um mal necessário. Por que nós combatemos e falamos tanto contra a religião? Aparentemente parece uma coisa tão inofensiva, né? A palavra religião significa aquilo que liga o homem a Deus. E nós sabemos que não existe nada, que não existe ninguém que faça esse serviço a não ser o próprio Jesus, que fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vai te levar ao Pai senão eu. Então não existe religião, não existe santo, não existe o que for que você possa fazer que vá te conduzir a Deus se você não passar pelo caminho. E o que nós estamos fazendo aqui é literalmente passar por esse caminho. Nós sabemos que lá no Éden, Deus ele lançou uma profecia ali, quando houve a queda do homem lá em Gênesis 3. E ele fala assim: eu vou construir um caminho para trazer você de volta. E hoje nós estamos andando por esse caminho. Então o céu não é o lugar para onde nós vamos, é o lugar para onde a gente volta. Porque nós estamos tentando nos reconectar com a fonte. Voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E é importante de nós levarmos em consideração que uma das coisas que mais Deus ele espera de nós, conforme nós acabamos de ver aqui na história de Abraão, é que nós venhamos a andar na sua presença. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre o poder de você estar na presença de Deus. E a capacidade que isso vai te dar. O poder que isso vai trazer sobre a sua vida. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou escolhido, é porque eu estou na presença de Deus. E muitas das vezes isso também acaba sendo confundido na nossa religião. Lembra do tabernáculo? Se você se lembrar do tabernáculo, você vai se lembrar que existia uma mesa. E naquela mesa tinha um pão. Aquele pão se chamava o pão da presença. E a mesa, ela significa o lugar da comunhão.
Então não existe a possibilidade de eu estar na presença de Deus e eu não ter comunhão com Deus. Não existe a possibilidade de eu ser uma pessoa santa, conforme a palavra de Deus nos indica e nos incita, se eu não tiver comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com a sua igreja, você pode ser um ótimo crente, mas se você não tiver comunhão com Deus, então a sua santidade, ela na verdade é justiça própria. É você fazendo o ato de Adão ali, né? E lembrando de Adão, você lembra que quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, lá no capítulo 3, no verso 6 de Gênesis, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. Da onde? Da presença de Deus. É assim que o versículo fala. Adão se escondeu da presença de Deus. E quem se esconde por quê? Porque não quer ser achado. Talvez nós pensemos, ele fez uma coisa errada, ficou envergonhado, ficou com medo e ok. Só que o comportamento que ele não teve não foi de uma pessoa envergonhada. O comportamento que ele teve foi de uma pessoa que estava tentando ficar no erro, manter o seu erro. Porque você percebe que se Adão ele estivesse arrependido daquilo que ele fez, ele sabia melhor do que ninguém que todos os dias, Deus descia no jardim. E aquele dia não seria diferente. Só que Deus desce no mesmo horário, no mesmo lugar, só que diferente dos demais dias, Adão não está lá. Adão está escondido, está se escondendo da presença de Deus. Então você percebe que no momento em que a presença de Deus sai da vida de Adão, aí a vida dele agora começa a ter gradativamente várias quedas seguidas. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com Sansão. Sansão, ele se acostumou tanto com a presença de Deus, que tinha a hora que ele confundia, ele já não sabia mais se era ele ou se era Deus. E aí quando a Dalila falava, Sansão, seus inimigos, aí Sansão, deixa comigo. E aí ele ia lá e acabava com todo mundo. Até que ela cortou o cabelo dele. E aí ela falou a mesma coisa, Sansão, olha os seus inimigos. Ele falou, deixa comigo. E aí só que ele foi, quando ele chegou para pegar o primeiro, ele percebeu que ele estava com a força de um homem normal. E os seus inimigos também perceberam. Acabou a unção, acabou o poder, acabou a presença. Porque a presença de Deus saiu dele e ele nem percebeu. De tão acostumado que ele estava. E esse é um dos problemas que nós temos de viver em uma nação que se autodenomina cristã. Porque nós somos tão acostumados a falar de Deus. Ai, meu Deus do céu, Deus me ajude. Ai, só pelo sangue de Jesus. Que nós se familiarizamos tanto que nós não sabemos a diferença do que é estar com Deus, estar na presença de Deus e não ter Deus na nossa vida. Eu acredito em Deus, eu tenho fé. E talvez na minha cabeça eu penso que isso seja o bastante. E eu só vou perceber que eu não tinha Deus na hora que for tarde demais. E a gente vai chegar lá, mas antes de chegar lá, deixa eu falar a respeito daqueles que viveram com Deus. Inclusive eu lembro até de uma moça que uma vez eu atendi, e aí ela falou da situação que ela estava vivendo, que ela estava meio chateada e não sei o quê. E aí ela falou assim, mas mesmo assim eu fui para a igreja. Estava mal, mas mesmo assim eu decidi ir para a igreja. Eu falei, e aí, foi bom? Ela falou assim, os primeiros 30 minutos foram jogados fora. Eu me arrependi os primeiros 30 minutos de ter ido, porque não estava sentindo nada, e até que o pastor começou a falar algumas coisas e Deus começou a falar comigo ali naquela pregação. Aí eu falei para ela assim, isso se chama o poder da presença. O que é o poder da presença? É Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta sobre ti e clama ao seu pai em secreto. Por quê? O seu pai te ouve? Não, porque no secreto ele te vê. Não é a respeito da sua performance. Não é a respeito do tanto que você está chorando ou do que você está falando. É a respeito de você estar aonde você precisa estar, fazendo aquilo que você precisa fazer. Esse é o poder da presença. E ela falou assim, e eu saí dali totalmente transformado. Não por causa dos primeiros momentos, porque nos primeiros momentos eu me arrependi de ter ido.
Mas depois Deus ele começou a falar comigo e tudo começou a fazer sentido. Imagina se Adão, ao invés de correr da presença de Deus, ele tivesse corrido para Deus. Imagina se ao invés dele ter fugido de Deus, ele tivesse sentado e esperado. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como me desculpar, mas eu fico aqui que nem uma criança segurando as pernas, esperando meu pai chegar para me dar uma bronca, porque eu sei que eu fiz coisa errada. O que aconteceria naquele momento? Redenção. Era só o que Deus esperava. Deus ele nunca imaginou que nós fôssemos perfeitos. Inclusive eu quero até falar um pouco a respeito da aliança que ele fez com Abraão. Mas Deus ele sempre soube que nós éramos pó e cinza. Só que ele nos dá a liberdade para que nós possamos chegar humildemente na sua presença e pedir perdão quantas vezes forem necessário. Se Adão tivesse ficado e esperado Deus descer, ele teria experimentado o poder da presença, que é você estar onde você tem que estar, fazendo aquilo que você tem que fazer, por mais que eu não saiba o que fazer. E você percebe o reflexo disso em toda a palavra de Deus. E um dos exemplos que mais você vai se recordar é o do filho pródigo. Porque o filho pródigo ele chega num momento que ele não sabe o que fazer, mas ele sabe que onde ele está ele não pode mais ficar. Ele fala, qual que é o próximo passo? Eu estou querendo comer comida de porco, o próximo passo é eu comer? Então eu sei que onde eu estou não é lugar para mim. E aí no meio do caminho, ele vem se arrependendo e falando assim, eu vou falar para o meu pai que se ao menos ele me tratar como um dos seus funcionários, para mim já está ótimo. Não precisa nem me chamar de filho mais. Eu aceito, eu entendo o erro que eu fiz, que eu cometi. Ou seja, enquanto ele vinha andando pelo caminho, ele ia sendo regenerado. Só que qual que é o diferencial? O diferencial é que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Tudo que ele insinuou para o pai dele, que ele sugestionou, o pai dele jogou num saco furado. Antes que ele terminasse de dar sugestão para ele, o senhor pode me tratar assim, pode me tratar assado, o pai dele já estava falando assim, traz o anel de filho, traz a sandália de filho, traz a roupa de filho e leva ele de volta para o lugar de filho. Não estava nem aí com o que ele estava falando. Por quê? Porque ele estava no lugar certo. Então esse é o poder da presença. Você se permitir e entender que nós não temos a capacidade de nada, que nós não podemos nada, que nós não somos nada sem Ele. Esse é o entendimento que nós como cristãos devemos ter. Se talvez em algum momento eu me sinta ofendido porque talvez eu tenha sido caluniado, eu deveria olhar para mim mesmo e falar assim, essa pessoa está falando que eu sou isso, isso e aquilo, mas ela nem sabe que eu sou pior do que isso que ela está falando. Isso é o que ela está ouvindo por fora. Imagina se ela soubesse quem eu sou se não fosse Deus na minha vida. Então eu sou muito pior do que você imagina. Se nós tivéssemos essa compreensão, nós viveríamos uma vida muito mais fácil. Nós não ficaríamos perdendo tempo e se importando com tanta coisa banal. Você já parou para pensar no próprio Cristo, ele sendo as pessoas falando mal dele, desfazendo dele, sendo ele o único que podia, o único que tinha o direito de falar, eu não sou isso, você está errado, que podia se defender e não se defendeu. Agora a gente que é tudo torto, tudo errado, cheio de pensamento que não presta, a gente ainda quer brigar para falar que a gente é bom. Né? Eu deveria pensar como Jesus fala pro jovem rico, né? Bom é Deus, quem sou eu? E aí se nós caminharmos um pouco mais na história de Abraão, você vai ver que existiram pessoas que andaram com Deus. Você pega lá em Gênesis capítulo 5, por exemplo, você vai ver que está falando ali a respeito de várias gerações. Fulano gerou ciclano e com tantas idade, morreu com tantos anos, e aí não sei quem gerou não sei quem, e parece que não vai chegar em lugar nenhum, né? É uma geração de geração de geração, até que aparece alguém que rouba a cena. Porque enquanto tá fulano gerando ciclano, aparece Enoque. Aí fala assim, e Enoque andou com Deus. E nunca mais ele foi encontrado.
Enoque, ele andou com Deus, e conforme Deus já tinha falado para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele agradou tanto a Deus de uma tal forma que Deus recolheu ele para si. Enoque foi a segunda pessoa, ou melhor, a primeira pessoa, porque Elias veio depois dele. Foram os dois únicos personagens da Bíblia que não passaram pela morte. Que eles foram arrebatados antes da morte chegar. Deus os recolheu, porque viu neles um algo diferente. Um algo que não se encontra por aí. E o diferencial, o que era o diferencial que Enoque tinha no final das contas? Ele andou com Deus. E tem um personagem que eu acho que faz muito sentido e que você há de se lembrar, que é Davi, quando ele peca contra Deus. Aí Deus fala assim para Davi: escolhe aí qual que vai ser sua sentença. Você prefere cair na mão dos homens? E aí Deus fala, não, o Davi falou, eu prefiro cair na mão de Deus. E aí Davi, ele sugestiona para Deus também. Ele fala: Deus, se o Senhor quiser, tira todo o meu reino, tira a minha casa, faz o que o Senhor quiser comigo, só não tira a sua presença da minha vida. Você percebe que tem personagens que eles não viveram só histórias incríveis, mas eles viveram em um nível diferente. Eles entenderam algumas coisas que não são todas as pessoas que vão entender. Inclusive, se você parar para pensar a respeito do povo hebreu passando pelo deserto, existiam duas histórias paralelas que estavam acontecendo ali. Existia um povo rebelde que Deus acabara de libertar do Egito, mas que ainda assim continuava com a mente de escravo. Só que em paralelo, ao mesmo tempo, tem uma história de Moisés. Porque ao tempo em que Deus ele tenta se revelar para o povo, Moisés fala assim: se preparem, se santifiquem, porque Deus vai falar pessoalmente com vocês. E aí o que o povo faz? Não, Moisés, se Deus falar conosco, morreremos todos. Então fala você com Deus e transmita a mensagem para nós. E quantas pessoas que não estão vivendo dessa forma? Deus quer falar com você, Deus quer ter comunhão com você, Deus quer que você esteja na presença dele, mas você fala: não, eu não preciso, eu posso ir direto no pastor Williams. Eu conheço um profeta que ele resolve a minha questão, ele intercede por mim, ele faz a minha parte. Só que Deus ele está querendo falar com você. Só que por um outro lado, enquanto Deus ele falava assim para esse povo: eu quero fazer de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Aquele povo eles falavam assim: se o Senhor der só a terra prometida já está ótimo. Já está de bom tamanho para nós. Não precisa nem de rei nem de sacerdote. Aí por um outro lado, tem Moisés na história. Moisés ele era a pessoa que ele subia no monte e ele ficava na presença de Deus por 40 dias. E se Deus não mandasse ele descer, ele ficava por lá. E o interessante da história de Moisés é que por mais que a história que nós contamos é a história do povo em busca da terra prometida, porque isso é o que aparenta mais, Moisés ele estava vivendo em outra dimensão. Enquanto as pessoas queriam a terra prometida, ele queria Deus. Ele falava: eu quero te ver, eu quero te ver. Sabe, ele estava na presença de Deus, mas estar na presença de Deus não era o bastante. Ele queria ir no máximo que ele pudesse alcançar na sua carne. E Deus virava para Moisés e falava assim: Moisés, eu vou passar, e você se coloca na fenda da rocha, e olha aí, pela fresta, na hora que eu estiver de costa eu te chamo para você me ver. Porque ele não se contentava em estar na presença de Deus, ele queria mais. E chega um tempo onde o povo, que Deus nomenclatura eles de um povo de dura serviço, Deus fala assim: ó Moisés, a partir de hoje não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo para ele comparecer na frente de vocês e ele vai levar vocês até a terra prometida, porque eu não suporto mais esse povo. E aí Moisés se vira para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui.
Ele tinha se envolvido demais. É como se Moisés ele falasse assim: eu vim porque o Senhor me chamou. Eu vim porque o Senhor falou que ia até lá. E se o Senhor não for, então nem vale a pena. Se for ter terra prometida, mas se não for ter Deus, então vamos ficar por aqui mesmo. Nem compensa. Era uma única pessoa no meio de milhares que estava enxergando o que realmente valia a pena. Enquanto as pessoas estavam lutando e buscando um pedaço de terra, que daqui a pouco eles iriam perder de novo, porque é uma coisa que a traça e a ferrugem corroem. Moisés ele estava preocupado com coisas que eram eternas. E Moisés nem chegou a ver a terra prometida, nem chegou a entrar na terra prometida. Para você ter uma ideia. Só que ele foi um dos maiores beneficiados de todo aquele povo ali. Porque ele viveu na presença de Deus a ponto de Deus chamar ele de amigo. De uma forma que poucos homens em todos os anais da história nunca experimentaram. Isso se chama a presença de Deus, e é isso o que faz com a pessoa. E talvez nós olhamos e falamos: nossa, mas Moisés foi um grande líder, Moisés foi isso, fez aquilo, escreveu tal livro. Mas no final das contas tudo é só uma consequência. Se você perguntar para Moisés dos seus feitos, o que foi a coisa mais incrível, com certeza ele vai falar assim para você: foi estar na presença de Deus. Foi naquele dia que Deus me colocou na fenda da rocha. Mais do que os livros que eu escrevi, mais do que a multidão que eu conduzi. Porque tudo isso foi simplesmente uma consequência. Foi uma consequência para Moisés, foi uma consequência para Davi. E pode ser uma consequência para você também. Talvez alguém pode uma hora olhar para você e falar assim: nossa, como que você conseguiu chegar onde você chegou? Como você conseguiu fazer o que você fez? E você virar e falar: isso só foi consequência de eu andar na presença de Deus. Isso foi o que Deus depositou na minha vida. Só que por um outro lado tem as pessoas que elas não andam na presença de Deus, conforme eu falei aqui. Lá em Mateus no capítulo 7, fala que vai chegar um momento onde as pessoas vão falar assim para Deus: em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu preguei a sua palavra. Em teu nome eu evangelizei, eu curei, eu expulsei demônios. E sabe o que Deus vai falar? Eu sinto muito, mas eu não te conheço. Lá em Atos conta a história de alguns irmãos jovens que eles tinham o costume de expulsar demônios. E conta-se uma história dessas, que foi a última pelo jeito. Que esses irmãos, eles foram expulsar um demônio. E eles diziam: eu conjuro-te, pelo Jesus a quem Paulo prega, que saia agora. E aquele demônio, ele se virou para aqueles jovens e falou assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vocês quem são? E naquele momento, aquele endemoniado avançou sobre aqueles homens e desnudou eles de tal forma que eles correram nus pelas ruas, envergonhados. Sabe por quê? Porque eles conheciam toda a liturgia. Eles conheciam a religião. Eles sabiam como é que funcionavam as regras espirituais. Eles só não conheciam a Deus. Eles só não estavam na comunhão de Deus. Eles só não estavam na presença de Deus. Mas eles estavam fazendo o trabalho de Deus. Olha que perigo isso. Quem olhava por fora podia dizer: nossa, esses meninos são usados, viu? Esses meninos são cheios da unção, viu? Mal sabiam eles que eles não tinham a presença de Deus na vida deles. O próprio Jesus, ele nos dá conselhos
com relação a esse tipo de vida. E ele fala assim: de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Porque talvez eu estou perdido na performance de fazer mais, de orar mais, de evangelizar mais. Eu só esqueci do propósito principal, de conhecer o Deus da oração, de conhecer o Deus do evangelho, de viver intimamente com esse Deus. Você lembra da promessa que o diabo fez para Adão no Jardim do Éden? Que promessa foi essa? Foi uma promessa mágica. Adão, ele já desenvolvia um relacionamento com Deus. E Deus falou assim para Adão, que tinha feito ele a sua imagem e a sua semelhança. Só que o que o inimigo fala para Adão? Se você comer desse fruto aqui, vai ser instantâneo. Não precisa de relacionamento, não precisa gastar tempo, vai ser instantâneo. Você já vai ser igualzinho a Deus. Que no fim das contas era o sonho dele. Ele matou o homem com o mesmo sonho que derrubou ele também. Porque não existe como eu viver as promessas e os propósitos de Deus sem viver relacionamento com Deus. O que nós começamos a ler aqui? Nós lemos assim: anda na minha presença e ser perfeito. E o que eu falei para vocês? É uma causa e um efeito. É uma condição e uma promessa. E só para a gente finalizar aqui, no que consistia essa aliança que Abraão fez? Se você ler o capítulo 17 inteiro, você vai perceber que ele está fazendo aquela aliança que até hoje os judeus eles se utilizam, da circuncisão. Essa é a aliança que Deus ele está estipulando ali com Abraão. Só que se você for lá no capítulo 15, Deus ele faz uma aliança que vai perdurar agora por muito e muito tempo. Que é uma aliança que é um pouco mais aprofundada. No capítulo 15, lá pelo verso 9, mais ou menos, Deus começa a falar de um cerimonial. E ele fala: Abraão, pega animais, esses animais que eu estou te passando, parte eles no meio e bota aqui. E Abraão separa aqueles animais partidos pelo meio, e no meio daqueles animais fica ali um rastro de sangue, um caminho de sangue. E Abraão sabe o que Deus está fazendo, porque isso é normal naquela época. Esse era um cerimonial que era comum de acontecer entre pessoas que faziam uma aliança um com o outro, um rei com o outro, um povo com outro povo. E eles passavam por esse caminho de sangue, falando assim: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu descumprir a minha aliança com você. Só que a palavra de Deus fala que quando Abraão ele faz todo esse cerimonial e ele deixa tudo pronto ali, vem um assombro sobre a vida dele e ele cai em um sono profundo. E não se sabe em sonho ou em visão, ele só vê um facho de luz passando por aquele caminho de sangue. E quando ele desperta, já está feito. A aliança já foi feita. E Abraão nem participou. Sabe o que Deus ele faz aqui com Abraão? Abraão ele faz uma aliança que perdura até os dias de hoje. É como se Deus ele estivesse passando por aquele caminho de sangue e falando assim: Abraão, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu romper a minha aliança com você. E que aconteça comigo também o que aconteceu com esses animais, se você romper a sua aliança comigo. E aí, quando nós chegamos nos dias atuais, ou até um pouco mais antes, nós vemos Jesus moído ali na cruz, pagando porque a aliança foi quebrada. E sabe o que é interessante, voltando no começo dessa mensagem? Que quando Jesus ele é crucificado, o véu do templo ele se rasga. Mas ele não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de cima para baixo. Porque não é o meu sacrifício como ser humano que está conquistando a salvação de Deus. É a salvação de Deus me conquistando como ser humano.
Não é a minha santidade que está alcançando o coração de Deus, é a santidade de Deus que está alcançando o meu coração. Então Deus, desde o começo, Ele reconhecia que eu não vou fazer um trato com você, porque você não vai dar conta de cumprir. Então eu assino por mim e eu assino por você. Qualquer uma das partes que der errado, eu me responsabilizo. E é por isso que nós temos hoje a chance que nós temos tido de voltar por esse mesmo caminho do qual nós nunca deveríamos ter saído. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui, nós vamos terminar com um último louvor e depois nós já vamos estar orando para encerrar. Mas eu quero que você vá para sua casa hoje pensando a respeito do poder da presença de Deus e do que Deus ele poderia fazer na sua vida se você simplesmente se dispôsse a estar na presença dele. Mesmo que você não saiba o que falar, mesmo que você não saiba o que fazer, é só você entrar e ficar, entendendo que o que vai acontecer é responsabilidade dele.